Olá, bom dia. Eu sou Cido Martins e estou aqui mais uma vez para nós continuar nossos raciocínios de acordo com a palavra de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o Espírito Santo. Pois bem, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo tem emoções, tem vontades, intercede, fica triste, mas também atua como consolador, que Jesus havia dito que ele seria. Nós podemos consultar em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, também Efésios, no capítulo 4, versículo 30, e João, capítulo 14, versículo 16 a 26, e João também no capítulo 15, no versículo 26. A origem da palavra Espírito na Bíblia se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Em hebraico, a palavra é ruach, e no grego é pneuma. Possui a mesma origem na raiz, que passa a ideia de soprar. Veja estas passagens bíblicas que podem direcionar para outros significados. O vento, em Gênesis capítulo 8, versículo 1, e João capítulo 3, versículo 8. E fôlego, nós vemos em Abacuque capítulo 2, versículo 19, e Apocalipse no capítulo 13, versículo 15. A ideia destes significados tem algo muito semelhante com do Espírito Santo de Deus. Não vemos com os nossos olhos humanos, mas sabemos que traz um efeito que podemos enxergar. Segundo o dicionário expositivo do Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento, é invisível, imaterial e poderoso. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim. O Espírito Santo é uma pessoa. Não apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando o chamou de nosso conselheiro. Algo que só uma pessoa pode ser. Nós vemos em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. A Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa. Ele fala, a Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. Ele pensa, o Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus, tem capacidade intelectual. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 10 e 11. Ele sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. Nós vemos em Efésios, capítulo 4, no versículo 30. Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. Ele é enviado tanto da parte de Deus Pai e de Jesus, o Filho, e é uma parte integral da Trindade. O que o Espírito Santo faz? Qual é a função do Espírito Santo? Ele fala de Jesus.
o Espírito Santo glorifica a Jesus e o torna conhecido a nós. E só por ele que podemos conhecer Jesus. Nós vemos em João capítulo 16, versículo 13 e 15. Ele convence nós do pecado, convence o pecador. Quando alguém é convencido do pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, também conhecido como Espírito da Verdade. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Ele transforma o crente. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que atua na sua vida para a salvação. Por isso, o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida. Nós vemos em Romanos, no capítulo 8, no versículo 2. Ele guia. O Espírito Santo nos ensina como viver como Deus quer. Ele mora dentro do crente e ajuda-o a encontrar o caminho que deve seguir. É ele que nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e aplicá-la nas nossas vidas. Nós podemos ler em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ele capacita. Através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. As novas atitudes do cristão são conhecidas como frutos do Espírito, porque são o resultado do seu trabalho. Nós podemos ler em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 a 24. É também o Espírito que nos dá capacidade para testemunhar de Cristo, ensinar e fazer boas obras. Até no Antigo Testamento, quem dava o ministério era o Espírito Santo de Deus. Ele dá dons. Os discípulos receberam de Jesus dons diversos pelo Espírito Santo, tais como discernimento e realizar milagres, profecia, interpretação, cura. Mas é o próprio Espírito Santo que opera esses dons em nós para ser benção para todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, versículo 4 e 11. O apóstolo Paulo também ensinou pelos mais variados dons, mas ele focou no amor, fez descritivos das qualidades do amor e disse que elas nada vale ter outros dons. Sem ela, nada vale ter outros dons. Nós temos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4 e 8. Deixemos o Espírito trabalhar em nós conforme sua vontade e façamos como Paulo exortou Timóteo. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Logo, os dons têm o propósito de edificação do corpo de Cristo. Vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, e 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Quem pode receber o Espírito Santo? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo já mora dentro de você. É Ele quem dá a vontade de ser mais como Jesus e de ficar mais próximo de Deus. É Ele quem tira a culpa do pecado. O Espírito Santo não habita em quem não acredita, mas Ele atua no coração de quem o deixa, para convencer e dar o dom da fé. Se você precisa de fé, basta pedir a Deus e o Espírito Santo virá e te ajudará. Tem algumas passagens bíblicas sobre o Espírito Santo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, verso 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 15, no verso 26. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Aqui tem uma grande lista, nomes e títulos do Espírito Santo. Por exemplo, Efésios 5, capítulo 5, verso 18, Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 16, Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, Espírito do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, Espírito de Cristo. João capítulo 14, 16, João 15, 26 e João 16, versículo 7, Espírito da Verdade. João 14, 17. Romanos 8, versículo 2, Espírito de vida. Espírito da promessa, Gálatas 3, versículo 14, Efésios capítulo 1, versículo 13. Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. Espírito de glória, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus, irmãos, irmãs, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, e todos que porventura ainda não o conheceu. Sabemos que através do Espírito Santo nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador pessoal. E com isso nós temos a capacidade dada por Deus para nós servir a Ele aqui na terra, fazendo a sua vontade, deixando o mundo do pecado, que o Espírito Santo nos convence de todo o pecado, e assim a esperança da vida eterna permanecerá em nós, se formos firmes e fiéis, conforme promete a palavra de Deus, através do seu Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Então vamos pedir a Deus que envie esse Espírito Santo no nosso coração e faça morada mesmo, como é a promessa do Senhor Jesus, e que nós possamos, através dele, sermos um pouquinho mais conhecedor da palavra e cumpridor também de sua santa e bendita palavra. Esse é o assunto de hoje para nós, a respeito do Espírito Santo. Tudo bem? Fiquem com Deus e as bênçãos de Deus permaneçam para sempre em nossos corações. Amém.